O estudo de hoje vai ser perdão mútuo. Tá? Muito bem. Vamos abrir em Efésios capítulo 4, versículos 31, 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então nós temos um princípio aqui de suma importância para o relacionamento do Filho de Deus. O relacionamento, o perdão mútuo é uma válvula de escape, porque embora nós tenhamos crido, nós temos o Espírito Santo em nós, mas ainda nós estamos num corpo que é sujeito ao pecado. Tá? Então o perdão, na verdade, é um escape que Deus nos deixou, o perdão mútuo, para que nós tenhamos um relacionamento dentro da perspectiva da palavra dele. Um relacionamento que realmente venha honrar a Deus. Então, eu já vou adiantar, e eu tenho uma máxima, e eu sempre uso essa máxima. Só perdoa realmente quem entendeu o perdão de Deus sobre sua vida. Quem não entendeu o perdão de Deus, não vai perdoar jamais. Tá? Então, é a mesma coisa, só dá o bolso para Deus quem deu o coração. É a mesma situação. Só vai perdoar quem realmente entendeu a forma como foi perdoado da parte de Deus. Tá? Então, nós temos aqui o apóstolo Paulo dizendo aos crentes de Éfeso: longe de vós, o quê? Toda amargura e cólera e ira. Então, uma pessoa amargurada, geralmente uma pessoa amargurada é aquela pessoa que não perdoa. Tá? Ela, às vezes, já deixou de ser raiz de amargura, virou tronco de amargura. Né? Aquela pessoa que não esquece, fica guardando. E ela é a que mais sofre. Ela acaba sendo prisioneira de si mesma. Tá? Então, uma pessoa amargurada, quando ela está amargurada contra alguém, a simples presença daquela pessoa já causa um reboliço dentro dela. Tá? Então, essa pessoa fica preparada, né, contra aquela pessoa que ela não perdoa. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se encolerizar. Né? E quando a pessoa se coleriza e se ira, uma pessoa encolerizada e irada, a próxima coisa dela é gritar. Você vê sua mãe gritando lá é porque ela tá irada. Tá? É isso aí. Geralmente as pessoas iradas, encolerizadas, elas gritam, elas não falam normalmente, elas estão desequilibradas. Partiu para o desequilíbrio. Então, ela vai gritar. E quando ela grita, ela profere blasfêmias contra aquela pessoa. Né? E palavras maliciosas. Né? Então, é bem assim toda malícia. E geralmente é assim que a coisa funciona. Quer dizer, essa é uma perspectiva que deve estar na nossa vida anterior. No momento que você entregou sua vida para Cristo, e você recebeu o Espírito Santo, essa não deve ser mais uma atitude que deve estar presente na sua vida. É questão de hábito. Você se habituou a agir assim. É claro que você não vai largar isso aqui da noite para o dia, mas se você começar a prestar atenção, porque o hábito, a melhor maneira de abandonar o hábito é prestar atenção nele. Começa a prestar atenção no hábito que você tem, você vai ver que você acaba deixando ele para trás. Tá? Porque quando nós queremos deixar uma coisa, e nós devemos querer deixar esse tipo de atitude, nós devemos nos dispor diante de Deus, clamar forças pelo Espírito Santo que está em nós, né? E para que nós não venhamos mais agir dessa maneira. Tá? Aí ele fala, pelo contrário, antes, sede uns para com os outros, em vez de malvados, blasfemos, maliciosos, tá? Bondosos, compassivos, quer dizer, tenha mais paciência, uma paciência mais alongada, né? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui nós temos não só o princípio, mas nós temos também a maneira como nós devemos estar perdoando uns aos outros. Que maneira, pastor? Como Deus em Cristo nos perdoou. Então, a proposição
desse estudo, nós devemos aprender como Deus em Cristo nos perdoou, para que da mesma maneira nós estejamos perdoando uns aos outros, né? Então nós vamos ver quais foram as maneiras que Jesus nos perdoou. Eu vejo, pelo menos na palavra de Deus, 3 características gerais de como Deus em Cristo nos perdoou, tá? Então vamos ver a primeira característica, está em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a primeira característica de como Deus em Cristo nos perdoou. Quando Ele resolveu nos perdoar, nós ainda estávamos longe dele. É o que está dizendo o texto aqui. Quando nós não estávamos nem aí com Ele, Ele resolveu nos perdoar. Quer dizer, houve boa vontade da parte dele para conosco. Tá? Então, se Ele ficasse lá nos céus, falando o seguinte: enquanto esse povo lá embaixo não me buscar, eu não vou perdoar. O que teria acontecido conosco? Seríamos condenados. Porque não houve disposição dos céus para nós. E se não houvesse essa disposição dos céus para nós, não sei o que seria da humanidade. Tá? Então Deus prova. Aqui é uma prova clara. Aqui no contexto está dizendo, pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer, né? Mas pelo mal, né? Ele morreu pelo mal, ele deu a vida pelo mal, né? Então, é só você começar a analisar e pensar, né? Geralmente a nossa tendência é gostar de quem gosta de nós. Amar quem nos ama. Cumprimentar quem nos cumprimenta. Quer dizer, isso já está lá no Sermão do Monte, né? A proposição para as nossas vidas é amar quem nos ama, quem não nos ama. Estar com o coração aberto para quem não está com o coração aberto para conosco. Porque se nós fazemos a mesma coisa que os outros fazem, qual a diferença? A proposição do Evangelho é justamente o contrário. Então nós podemos, olhando para esse texto, está aqui a primeira característica bem definida de como Deus em Cristo nos perdoou. Ele nos perdoou independentemente da nossa atitude para com Ele. Quer dizer, não dependeu da nossa atitude para com Ele. Ele nos perdoou a si mesmo. Tá? Então, nós devemos agir da mesma maneira com aqueles que estão ao nosso redor. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o Nicolas agiu errado com o Cauã. Tá? Então, o Nicolas foi errado e alguém fala assim para o Cauã: Cauã, você precisa lá acertar com o Nicolas. O Cauã vira e fala assim: eu não. Ele que errou. Enquanto ele não vir pedir perdão, eu não perdoo. Não é assim que geralmente acontece? Ele que errou. Agora imagine se Deus fizesse isso. Eles que erraram, enquanto eles não me buscarem, nós estaríamos todos no inferno. Essa é a grande verdade. Tá? Então, na verdade, o nosso coração não depende, não pode depender da atitude da pessoa que nos magoou, que agiu errado conosco. Não pode depender para perdoar, segundo o que Deus fez por nós. Eu devo perdoar. O meu coração deve ser sempre de perdão. Pastor, por que o meu coração deve ser sempre de perdão? Porque eu não mereci e fui perdoado também. É isso que nós temos que entender. Que nós não merecíamos o perdão de Deus. E Ele mesmo assim resolveu nos perdoar. Então, por exemplo, na igreja, eu sempre vivo dizendo, e vocês vão aprender depois desse estudo, nós vamos entrar nisso, que no caso do nosso relacionamento é acerta ou acerta. Se você realmente nasceu de novo, se você realmente se tornou um filho de Deus, não pode, guardem isso com vocês, não pode ter desacerto entre nós. Podemos ter dificuldades, mas que vão ser fatalmente resolvidas e acertadas à luz da palavra de Deus, à luz do princípio da palavra de Deus sobre perdão. Porque a única maneira de uma igreja se manter
em comunhão plena diante de Deus é quando ela está praticando o perdão mútuo entre si. Né? Então é assim que a coisa tem que funcionar entre nós. Então vamos dizer que o Nicolas está demorando mais do que devia para vir acertar com o Cauã. Tá? É responsabilidade do Cauã também chegar nele e falar: Nicolas, eu quero que você saiba que você já está perdoado, mas eu estou preocupado porque você até agora não veio acertar comigo. Se o Nicolas realmente nasceu de novo, ele é um filho de Deus, na mesma hora ele vai dizer: me perdoa. É assim que tem que funcionar. E aí o Cauã só vai dizer: está perdoado. E a coisa tem que caminhar para frente e esquecer o que já aconteceu. Deu para entender? Então aqui está a primeira característica de como Deus em Cristo nos perdoou. Perdoar, o meu perdão vou melhorar. O meu perdão não depende da atitude do outro para comigo. O nosso coração tem que ser sempre de perdão a quem quer que esteja ao nosso redor, seja irmão ou não. Captaram? Então tá bom, vamos lá. Essa é a primeira característica. Vamos ver a segunda característica. Está em Colossenses 2:13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. O que é incircuncisão? Quem sabe, todo mundo sabe o que é incircuncisão ou circuncisão, tá? Eu já tenho falado aqui que tinha uma aliança de Deus com um povo chamado israelita, tá? Então, para toda aliança, quem estava aqui no estudo de quinta-feira, se não me engano, eu falei sobre isso. Para toda a aliança havia um fator externo que demonstrava que aquele povo tinha aliança com esse ou com aquele. Tinha um sinal externo. O sinal externo da aliança de Deus com o povo de Israel era o seguinte: todo menino que nascia, ao 8º dia ele era circuncidado. A própria palavra já está dizendo. Aquela glande do pênis do menino, que cobre a glande do pênis, aquela pele, ela era cortada circunferencialmente. Por isso, cisão, corte circunferencialmente falando. Tá? Circuncisão. Eu creio que Deus usou aquilo como meio de profilaxia também para a época. Né? Tanto é que hoje se descobriu que o câncer de útero nas mulheres israelitas são quase que 100, não tem incidência de câncer, tá? Em termos das mulheres israelitas. E foi uma maneira também, e também hoje se descobriu que por que Deus mandou ao 8º dia circuncidar justamente ao 8º dia. Hoje a ciência tomou conhecimento que ao 8º dia depois do nascimento da criança é o maior tempo de coagulação do sangue. Só para vocês terem uma ideia. Deus sabe das coisas. Ele não deu as orientações por dar. Sempre tem uma razão de ser. Tá? Entenderam o que é circuncisão? Então, quando fala incircuncisão da vossa carne, está ligado à parte espiritual, do relacionamento que eles tinham com Deus ou não. Quer dizer, incircunciso era aquele que não era circuncidado, e Paulo está usando uma metáfora para dizer: olha, vocês quando andavam longe de Deus, vocês eram incircuncisos. Pela incircuncisão da vossa carne, no caso gentios aqui, ele está dizendo, ele está falando literalmente, mas ele já chegou a usar de uma maneira metafórica. Tá? Pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Vê se você consegue descobrir, está bem claro aqui, a segunda característica de como Deus em Cristo nos perdoou. Vou dar um tempo para vocês descobrirem. Quem descobrir, levanta o dedo e me fala se você conseguiu descobrir aqui nesse texto a segunda característica de como Deus em Cristo nos perdoou. Querem tentar?
Alguém leia a última frase depois da vírgula do primeiro versículo. Leia para mim, por favor. Não, do primeiro versículo. Está aí. Perdoou todos os nossos pecados. Não, Deus não falou assim, olha, isso aqui eu vou perdoar, mas isso aqui eu não vou. Tá? Ele perdoou todos os nossos pecados. Quer dizer, não houve restrição do perdão de Deus para conosco. Tanto é que tem aquele texto de 1 João 9 que diz assim, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não tem pecado, por mais terrível que seja, por mais hediondo que seja, que o sangue de Jesus não possa purificar, desde que haja verdadeiro arrependimento. Tá? Então, se Deus olhasse para mim, eu vou perdoar o Nicolas ali, mas esse tipo de coisa que ele faz aqui eu não vou perdoar, o Nicolas estaria no inferno. Não teria como. Tá? Então, na verdade, Deus nos perdoou todos os pecados. Então, assim também. Não tem pecado que nos constranja que nós não devemos perdoar. Essa palavra, que eu já vi na boca de alguém se dizendo crente, entre aspas, não pode existir na boca de um verdadeiro filho de Deus. Eu não perdoo. Uma vez nós tivemos aquele espaço, que vocês vão aprender no próximo estudo, com uma determinada pessoa que estava com dificuldade na área. E eu me lembro que eu estava com um dos líderes da igreja, de uma outra igreja que eu pastorei, e nós estávamos conversando com essa pessoa, e essa pessoa falou em letras garrafais. Eu não perdoo. A partir dali, nós não tínhamos mais o que conversar com ela. Então eu falei, a partir de hoje você está fora da comunhão da igreja. Porque você não quer acertar a sua vida. Tá? E ela estava dizendo o seguinte, eu não entendi o perdão de Deus sobre a minha vida. Essa foi na verdade, o que ela estava dizendo para nós. Então ela realmente não era salva. Então, quando uma pessoa diz eu não perdoo, ou ela está equivocada, mal ensinada, ou ela não entendeu como ela foi perdoada. Então essa história que o pessoal gosta de dizer assim, isso aqui eu perdoo, mas isso aqui que o pessoal me fez, se eu não perdoo, isso aqui não me passa pela goela. Não é assim? Esse tipo de colocação, nunca mais. Tá? A nossa palavra deve ser sempre, está perdoado. Eu perdoo. É assim que tem que ser. E seja lá o problema que for que acontecer. Né? Então, eu perdoo. Por quê? Porque Deus não colocou senões no perdão dele para conosco. E ai de nós se ele fizesse isso. Quando você pensar em fazer isso, lembra que se Deus tivesse feito isso com você, você estaria perdida para sempre. Ou perdido para sempre. Deu para entender? Então, perdoar sempre. Sempre. Agora, a questão é a seguinte. Tem uma colocação nas Escrituras que diz aquilo que o homem semear, ele vai colher. Deus perdoa. Mas aquilo que você plantou, ele está lá. As consequências, elas vão ficar sobre sua vida. Né? A consequência fica no sentido de, por exemplo, vou dar um exemplo. Davi teve aquele problema com Betseba. É isso que eu estou tentando mostrar para você. Davi pecou com Betseba. Tá? Não só pecou, como mandou matar, fez uma desordem assim, do ponto de vista humanamente falando. Né? Quando o profeta veio confrontá-lo, ele teve uma atitude diferente de Saul. Tá?
ele na mesma hora ele falou, pequei. Ele reconheceu o pecado dele. E se humilhou e Deus, portanto, o perdoou. Mas aquele ato trouxe consequências terríveis para a família dele. Incesto, assassinato, rebelião do filho contra ele. Quer dizer, a família dele sofreu terrivelmente as consequências. É aquilo que eu sempre falo. O verdadeiro temor de Deus é não ter aquele temor de Deus no coração de não fazer nada que venha afrontar o caráter santo de Deus. Agora, o que não pode ser consequência? Talvez seja isso que você está querendo dizer. Se não for também, só para entender também. Por exemplo, o que não pode ser consequência? O fulano, que nem eu já vi na internet, né? Eu perdoei, mas a confiança deixa de existir. Quer dizer, que perdão foi esse? Isso não é consequência. Isso não houve perdão. Se Deus falasse assim para eu perdoo, mas eu estou desconfiado de você. Pronto, acabou. Fala. Por exemplo, um casal, né? Tem acordo de traição, aí o marido tem uma conciliação, né? Todo sabe que é certo. Então, por exemplo, a esposa foi E perdoou. perdoou. Agora, Só que não conseguiu aquela confiança por ser quebrada, ela achou mesmo que perdoava, achou válido a separação, ou seja, aí entra a dureza do coração do homem. Nesse caso, sim, a questão é a seguinte, sobre isso eu já falei num outro estudo. Não, a questão é a seguinte, a pessoa num caso desse, no caso de adultério, né, a esposa pode, se for o caso, ela sofreu as consequências, ela pode perdoar. Agora, continuar, muita gente não concorda comigo, mas continuar com ele, aí é uma opção da pessoa que sofreu o adultério. Deu para entender? Agora, ela pode ter um coração livre no relacionamento com essa pessoa, mas ela está livre do relacionamento, porque houve a quebra da aliança feita. Deu para entender? Como foi ensinado no estudo de quinta-feira passada. Agora, quando eu digo perdão, o perdão tem que ser pleno. Porque presta bem atenção. Como é que nós existiríamos como igreja se a gente agisse dessa maneira? Eu perdoo o Nicolas, mas não dá mais para, como o pessoal fala, né? O relacionamento não vai ser o mesmo mais. Já viu isso? Manter distância. Como é que nós sobreviveríamos como igreja? Impossível. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Quando eu digo consequência, é que quando você peca, todo pecado traz sua consequência. Tá? E outra, nós não podemos classificar pecados. Tá? Tem uma igreja aí que ela classificou o pecado. Por exemplo, pecado venial, segundo essa igreja. Venial, eu vou explicar. Venial é aquele pecado que você pecou sem você programar e fazer a coisa. Aconteceu, você pecou, tá? Não foi uma coisa instintiva da sua parte, você pecou, então esse é um pecado venial, quer dizer, um pecado que é perdoado. Existe, segundo essa igreja, o pecado mortal. Qual é o pecado mortal? Eu não fui com a cara da Sabrine e eu programo matar a Sabrine. Eu engendro, né, uma maneira de matar a Sabrine. E eu vou lá e eu mato a Sabrine. Quer dizer, segundo essa igreja, isso não tem perdão. É chamado pecado mortal. Agora imagine se Deus agisse assim conosco. Não teria condição. O único pecado mortal que a Bíblia nos apresenta é não crer na palavra dele. Esse pecado não tem perdão nem aqui nem no mundo vindouro. Agora, qualquer outro tipo de ação pecaminosa tem perdão sim aos olhos de Deus. Tá? E diante dos nossos olhos que temos manifestado crer nesse Deus.
Porque quando eu criei, o que eu estava dizendo diante de Deus? Meu Senhor, quer dizer, a partir de hoje é o Senhor que manda, não sou eu que mando. Eu morri para mim mesmo, morri para minha vontade. Por isso que tem aquele texto, quem morrer, vai viver. Quem viver, vai morrer. Quer dizer, quem viver para si mesmo, vai morrer. Então tem muitos crentes aí cheios de vontade, que eu não sei de onde que eles creram, no que eles creram. Justamente. Porque ele matou todo mundo, perseguiu a igreja, e Deus foi justamente escolher ele para ser um ministro do evangelho dele. Né? Se fosse por aí, ele jamais teria escolhido Paulo. Né? Então, o outro tipo de pecado que eles classificam é o pecado de sacrilégio. O que é pecado de sacrilégio? É profanar coisas santas. Para essa igreja, é você entrar com o cavalo dentro do salão da igreja, né? Como eu já vi em filme, aqui é a casa de Deus, né? Então, meter a mão na cara do sacerdote, né? E outras coisas, quebrar o que não deve, eu não vou falar o nome, então, isso aí é sacrilégio, pecado de sacrilégio. Tá? Então, Deus não classifica pecado. Não existe para Deus pecadinho e pecadão. Tá? Para Deus, pecado é pecado. Tanto é que diz lá, o salário do pecado é a morte. Lá não fala assim, o salário do pecado do adultério é a morte. O salário do pecado do assassinato é a morte. O salário do pecado da blasfêmia é a morte. Eu já cheguei a dizer isso aqui, já cheguei, mas eu vou te lembrar. Tem um grupo aí que gosta de blindar a doutrina deles, tá? Para você não ter de como acusá-lo daquilo que eles estão fazendo. Por exemplo, teve um fato lá quando Jesus estava aqui no mundo, que ele fez alguns milagres, ou muitos milagres, e tinha um grupo ali que disse que ele estava fazendo aqueles milagres pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Tá? Aí Jesus falou, olha, todo pecado será perdoado ao homem, mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Aí esse pessoal fez uma doutrina em cima disso aqui, uma interpretação totalmente falsa, né? De que se você falar que aquilo que ele está fazendo lá não é o padrão de Deus para a vida dele, você está pecando contra o Espírito Santo. Deu para entender? Não é bem por aí. Porque se você for analisar bem ali, aquelas pessoas presenciaram os milagres de Cristo. Para falar o que aquelas pessoas falaram, elas já tinham rejeitado a Deus no coração. Quer dizer, não creram. Esse é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. É não crer na palavra dele. Porque quando você não crê na palavra dele, você chama Deus de mentiroso. Esse pecado não tem perdão aqui, nem no mundo vindouro. Se a pessoa morrer não crendo, ela não vai ser perdoada nem aqui, nem no mundo vindouro. Esse é o único pecado que não tem escapatória. Tá? Porque se for levar por aí, ao longo da história da própria igreja, quantas pessoas blasfemaram contra Deus? E blasfemaram de maneira assintosa. Tá? E houve histórias bonitas de arrependimento da parte dessas pessoas e elas se tornaram homens e mulheres de Deus. Deu para entender? Então você vê que quando você, aquilo que eu sempre falo, quando você faz uma interpretação bíblica que na prática não dá certo, a interpretação é errada. Deu para entender? E essa é uma delas. Então, guardem com vocês. É o que eu vivo enfatizando. Crer ou não crer, eis a questão. Se você creu, beleza. Se você não creu, aquele efeito condenatório da lei continua sobre sua cabeça. Pecador condenado. E aí não tem como. Não tem como você ser perdoado. Ok? Muito bem. Então, as consequências são diferentes. Por exemplo, uma é a consequência para quem mata. Uma é a consequência para quem mente. Outra é a consequência para quem rouba. E assim por diante. Tá?
Sim, depende por exemplo, se você adultera, qual é a consequência? Você acabou com o seu casamento. Essa é a consequência. Deus pode até perdoá-lo. Ele pode até ser perdoado pela esposa se ela for uma filha de Deus realmente. Mas foi pro brejo o casamento dele. Tá? Então, por isso que a gente tem que temer não fazer aquilo que Deus não quer que nós façamos. Tá? Para que nós não tenhamos consequências na nossa vida. Por isso que o Salmo 1 diz que aquele que está como a árvore plantada junto à corrente das águas, no caso aqui a palavra de Deus, tudo quanto ele fizer será bem sucedido, porque feitas em Deus. Por isso que quem teme ao Senhor, a Bíblia diz que ele é sábio. Né? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temor do Senhor significa, eu não quero desagradar meu Deus. Eu não quero fazer nada que vá contrário à vontade dele. Né? Isso é o verdadeiro temor de Deus. Tá? Então, qualquer tipo de pecado, seja ele qual for, que alguém praticou contra você, que vem te pedir perdão, você deve perdoar. Mas perdoar, não é aquele perdão de que perdoa, mas continua de cara fechada. Que perdão foi esse? Perdoa, mas o fulano senta aqui, você senta lá. Já viu o ímã ao contrário? Tem uma que ele aproxima, né? Tem aquela parte do ímã que ele fica só jogando para lá. Tem gente que perdoa desse jeito, assim, com o ímã empurrando para lá. Esse tipo de perdão não existe. Inexiste. Tá? Quando eu perdoar alguém aqui na igreja, eu vou olhar da mesma maneira que eu olhava antes, um olhar límpido para essa pessoa, como eu olhava antes. Tá? Então, primeira característica de como Deus em Cristo nos perdoou. O meu perdão não depende da atitude do outro para comigo. Segunda característica, perdoar qualquer tipo de pecado, porque foi assim que ele fez conosco. E a terceira característica está em Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. A terceira característica está aqui. Perdoar e esquecer. Eu já vi gente dando uma outra roupagem nesse tipo de interpretação, mas eu continuo com essa interpretação que está aqui. Perdoar e esquecer. Mas vamos analisar bem. Deus é Deus. Deus, quando ele perdoa, ele não lembra mais realmente. Tá? Tem até um exemplo que eu já tenho trazido aqui. Tinha uma pessoa, e o ser humano é sempre assim, né? Ele tem dificuldade de entender o perdão de Deus. Então, todas as vezes que ele falhava, ele chegava diante de Deus e falava assim, Senhor, olha eu aqui de novo. Daqui a pouco ele chegava lá de novo, Senhor, olha eu aqui de novo. Na terceira vez ele foi lá, Senhor, olha eu aqui de novo. E Deus falou no íntimo do coração dele, como assim eu aqui de novo? Para mim é a primeira vez. Deu para entender? É assim que tem que ser. Tá? Agora, Deus é Deus. Ele realmente não lembra mesmo. Ele tem essa capacidade por ser Deus. Agora nós que temos uma mente encefálica acinzentada chamada cérebro, que é um computador por excelência. Tudo que bate, grava. Tanto é que você lembra de coisas lá da sua infância. Quanto mais velho você fica, você não esquece lá das coisas da sua infância. Está lá, está gravado. Tudo está lá gravado. E de vez em quando você está lá dormindo, vem lembrança, né? Lá, bem daquilo que às vezes você até esqueceu. Então, como é que nós vamos aplicar esse tipo de coisa? Tá? É simples, vamos lá.
quando vocês, aliás, muito aqui estudam, né? Não sei, estudam. Vamos dizer que estudam, tá? Então, quando vocês iam decorar ponto de história, principalmente, como é que vocês decoravam esse ponto de história? Hã? Decorando. Boa resposta. Né? Não, repetindo. Não, aí não é ruim. Repetindo aquilo. Quando foi que descobriu o Brasil? 22 de abril de... Não sei, tá ruim o negócio. É isso que tem que fazer com o pecado, né? 22 de abril de 1500, tá? Então você fica lá. Quando foi que descobriu o Brasil? A pergunta. Você repete. 22 de abril de 1500. Você fica repetindo daqui a pouco. Gravou. Por isso que uma pessoa amargurada, ela não esquece. Ela fica ao longo daquele tempo, ela lembrando aquilo que você fez para ela. Né? Então, a pessoa foi lá em 1930, ela fala assim, 1930 você me fez isso, ela fala tudo certinho, ponto vírgula, tudo que você fez. A coisa é tão séria, gente, é tão séria, que eu me lembro de uma pessoa que tocava no assunto da mãe dela. Tocava no assunto da mãe dela. Era a mesma coisa que apertar um botãozinho assim. Pim! Ela levantava toda a história da mãe dela. E falava, e falava, e falava. E eu já tinha ouvido aquela história 3 vezes. Eu já estava sabendo de cor a história. Tá? Aí, na 4ª vez, tocou no assunto, que às vezes acaba se tocando no assunto, não deu outra, começou a falar. Quando ela começou a falar, hoje não, ou não vou ouvir de novo. Eu virei e falei assim, eu já ouvi essa história. Eu já ouvi essa história, mas ela não ouviu o que eu falei para ela que eu já tinha ouvido. Eu ouvi pela 4ª vez. Isso significa uma pessoa amargurada. Por que ela nunca esquece? Porque ela, ao longo, ela fica com aquilo gravado e fica repetindo aquilo, cada vez remoendo. Né? Se Deus fizesse conosco, ai de nós. Né? Então, ainda bem que ele esquece realmente. Agora, como é que nós poderíamos deixar de lado e não ficar lembrando das coisas? É nunca mais levantar nem diante de Deus, nem diante dos homens, aquilo que foi perdoado. E à medida que você não levanta aquilo, a sua tendência é jogar lá no seu subconsciente. E você não vai estar lembrando mais aquilo. Toda esposa que faz isso com seu marido e o marido que faz isso com sua esposa, eles vão viver uma vida abençoada. O que acontece quando o casamento não dá certo? É porque não se perdoou. Não se perdoou de verdade. Ah, você me perdoa? Perdoa. Perdoa os cambal, não perdoa nada, está lá dentro do coração dele aquela coisa. Então, não adianta. Então, na verdade, perdoar, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a Rosana errou comigo. Ela vem e me pede perdão sobre aquela questão que ela errou comigo. Eu, segundo a palavra de Deus, falo para ela, está perdoado. Não demora, passa um mês, a Rosana pisa no tomate naquela mesma hora que ela me pediu perdão. A nossa cabecinha, que é ruim de serviço e pecaminosa, o que ela faz? Olha lá, não se arrependeu nada, fez de novo. Não é assim? É ou não é? Raça de víboras. Não é assim? Quando vê esse tipo de pensamento na sua cabeça, você na mesma hora fala, me perdoa, Pai, porque eu tenho que olhar para essa situação como se nunca tivesse acontecido. E eu devo falar para ela de novo, está perdoado. Deu para entender? E à medida que você não levanta mais aquilo, você vai acabar esquecendo, né?
essas questões. E você vai poder ter um relacionamento abençoado e livre. Seja com seu marido, seja com a sua esposa, seja com o seu irmão em Cristo. E lá fora nós vamos ver mais para frente como é que deve ser a nossa atitude com aqueles que não conhecem a Deus. Ok? Então, entenderam? Agora, essa questão que eu já estou cansado de ouvir por aí. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Quer dizer, perdoou coisíssima nenhuma. Não perdoou. Porque se Deus ficasse anotando cada pecado que nós cometêssemos, misericórdia. E, infelizmente, presta bem atenção, como é que a coisa é séria. É o que acontece com aquele que não creu. Cada pecado que ele comete, a vida dele é uma somatória. Você está entendendo? Imagine a vida inteira pecando e é o que diz, os filhos da ira, eles estão somando ira para o dia da ira. Por isso que quando você se arrepende e crê em Cristo, aí a sua vida deixa de ser aos olhos de Deus uma somatória. Você está livre, você está livre. Olha que coisa abençoada. Assim como nós fomos abençoados, nessa perspectiva, nós devemos estar abençoando também. Não pode ser que nem aquela esposa, né? E às vezes marido também. Que cada erro do marido, ela levanta o problema lá da lua de mel, o problema não sei da onde, problema de cá, problema de lá, problema e de hoje também. Aí daqui a pouco ele falha no outro dia, vem lá o da lua de mel de novo. E o de hoje também. Vai dar certo isso? Não vai, vai dar ruim. Não vai ter como. Não vai ter como, tá? E também eu quero chamar a atenção de vocês. Já viu aquele casal assim que nunca brigaram? Já viu falar, nós nunca brigamos? Conta outra para mim, tá? Eu fico preocupado com esse tipo de casal que nunca teve dificuldade. Por que eu fico preocupado? Porque, na verdade, eles estão mascarando as coisas. E quando você mascara as coisas, não vai dar certo. Aí sabe o que acontece? Um está somando aqui, outro somando lá. Quando acontece, às vezes, o negócio está tão ali, acontece o negócio, explode tudo, acabou, vamos para cada lado, não tem mais acerto. É assim que funciona. Por isso que para um casal ficar aí anos casado, ele tem que exercitar o perdão. Mas o perdão da maneira como Deus os perdoaram. Né? Então... Sim, qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. Tá? Por quê? Jamais vai ter um relacionamento abençoado. É o que eu digo, por exemplo. Igreja, que eu já vi acontecer, as pessoas professam uma coisa que, na verdade, não praticam. E aquela igreja é uma tremenda de uma mentira. Por quê? Porque se eu tenho um problema que eu não acerto, e o outro tem problema que eu não acerto, tem problema que eu não acerto, aí vai se reunir para louvar a Deus. Sendo que lá na Velha Aliança, em Isaías, capítulo 1, Deus está dizendo que ele não aceita a iniquidade associada ao julgamento solene. Ele não aceita, Deus não compactua com o pecado jamais. O pecado o aborrece. É abominação aos olhos dele. Como é que vai louvar a Deus? Aí vai lá, né? Começa a chegar as pessoas. Aí chega uma pessoa, senta aqui. Aí chega aquela que o ímã ao contrário, em vez de sentar do lado dela, vai sentar lá na frente. E vamos louvar a Deus. Olha, não é à toa que nós temos cultos abençoados. Dá para sentir nitidamente que Deus está conosco quando nós estamos reunidos. Porque isto que agrada o coração de Deus. Quando existe uma vida limpa entre os filhos de Deus. Andai na luz
como ele é luz, né? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, somos mentirosos, mentimos e não praticamos a verdade. É o que acontece por aí, infelizmente. Eu não estou dizendo isso com alegria, eu estou dizendo isso com tristeza, que eu gostaria de ver o contrário em todas as igrejas que professam o nome de Cristo. Né? Então, o que é andar na luz? Eu não tenho problema com ninguém. Qualquer dificuldade que houve, segundo a vontade de Deus, eu estou perdoando, segundo Cristo me perdoou, segundo Deus me perdoou. O meu perdão não depende da atitude do outro para comigo. Perdoar qualquer tipo de pecado. E perdoar e não ficar levantando mais aquilo que foi perdoado. Tá? Perdoar e esquecer. Agora, vocês têm que esquecer o pecado, não o estudo. Porque eu vou perguntar essas 3 características para vocês. Você aí tem que estar na ponta da língua, porque é a nossa maneira de ser, de viver. No nosso relacionamento. Entre nós. Quando vocês que são solteiros aqui se casarem, por isso que tem que casar com o Filho de Deus. Porque se não casar com o Filho de Deus, você tem alguém do lado seu somando ira para o dia da ira. E você está enrolado. Não tem como. É querer fazer mágica. Como nós já vimos, quem participou do estudo, né, do outro grupo que está mais à frente já sabe disso. É impraticável, não tem como. Tá? Isso só vai dar certo se você tem do seu lado, como seu companheiro, sua companheira, alguém que creu como você creu. Porque aí vai ter disposição, por causa do Espírito Santo na vida, de perdoar da maneira como Deus em Cristo nos perdoou. Aí tem esperança, aí há esperança. Não é que não vai ter dificuldade, não. O Daniel que o diga. E eu que o diga também. Dificuldades tem, mas nós aprendemos a resolver essas questões segundo o padrão bendito, gracioso da palavra de Deus. E a mesma coisa na nossa casa, a mesma coisa na nossa igreja, na igreja também. Tem que se manifestar a mesma coisa. Para que quando nós viemos a nos reunir, Deus aceite o cheiro agradável dessa reunião. Porque aí vai subir como um cheiro agradável. E Deus honra. E Deus nos abençoa com a presença dentre nós. Se é uma das coisas, e o Daniel é testemunha disso, que quando nós vamos orar todas as vezes antes do culto, uma das coisas que eu clamo a Deus, Senhor, sem a tua presença aqui vai ser uma reunião à toa. Vai ser uma reunião sem valor. Mas para que isso aconteça, é necessário que a igreja esteja vivenciando esse princípio e os outros princípios, mas esse princípio principalmente que nós estamos falando aqui, porque ele está envolvendo o relacionamento, um relacionamento pleno, porque a igreja só vai ter um relacionamento pleno se ela andar debaixo desse princípio, ok? Na continuidade desse estudo, há algumas variantes também do mútuo perdão sobre nossas vidas, ok? Então, por hoje, nós ficamos aqui com essas 3 características. Vou repeti-las. Guardem ao longo da semana, porque eu vou fatalmente perguntar quais são as 3 características de como Deus é em Cristo. Tem que estar na ponta da língua, por favor. E está gravado. E eu vou pedir para o Daniel trazer essa gravação e colocar quando vocês não responderem. Tá? Então, Romanos 5:8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, isto implica, o meu perdão, assim como foi o dele sobre minha vida, não depende da atitude do outro para comigo. Segunda característica, Colossenses 2, 13 e 14. Perdoar qualquer tipo de pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nós, purificados de todos os pecados, devemos estar perdoando todos aqueles que estão ao nosso redor, independentemente do tipo de pecado que foi cometido contra nós. Ok? Mas é óbvio que se você vive num meio
onde esse meio está procurando a vontade de Deus, é óbvio que essas manifestações vão ser vão ser sempre exceção, tá? E nem sempre dentro da perspectiva que majora as coisas, tá? Então, é isso aí. O perdão, Deus não coloca restrição no tipo de pecado. Mas o que nós devemos ter temor é que cada pecado, dependendo do que nós cometemos, vai ter uma consequência. Então, é bom evitar. Terceira característica, Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. Olha que coisa abençoada. Não me lembro. Tá? Então, terceira característica de como Deus em Cristo nos perdoou é perdoar e esquecer o pecado, não o estudo. Ok? Deus abençoe a todos.